Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é a seguinte: será que vale a pena importar produtos para revender? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu queria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, curtisse esse vídeo, deixe um comentário e também nos siga lá no Instagram, que diariamente eu posto conteúdos relacionados a e-commerce, beleza? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre esse tema, será que vale a pena você importar produtos para revender? Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre isso. Eu já vou adiantar aqui, vale a pena, desde que seja cumprido alguns requisitos. E aí a gente tem que contextualizar para estar entendendo sobre isso. Vamos fazer um exercício. Para pensar. Todos os produtos à nossa volta, eles se originaram, ou seja, eles estão perto aí de você, através de três situações. A pessoa que te vendeu, ou ela fabricou esse produto, ou ela está revendendo este produto, ou ela importou e está vendendo para você agora. Veja bem, todo produto, vamos pegar um exemplo aqui, esse controle aqui, ou o celular, ou o mouse, enfim, qualquer produto, ele teve origem numa fabricação. Se for uma fabricação nacional, é uma fábrica aqui do Brasil, você pode, por exemplo, comprar e revender o produto. Agora, se você pode ser também a fábrica, né? Poxa, eu sou lá, eu abri uma fábrica de, sei lá, camiseta. Eu tenho uma confecção. Eu vou lá, eu confeccionei a camiseta e estou vendendo. Então você é um fabricante. Ou você comprou de um fabricante para revender. Ou a terceira opção, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, é sobre a importação. Uma fábrica no exterior, não precisa de ser necessariamente China. Quando a gente fala de importação, para a maior parte das pessoas já vem a mente China, porque é o grande exportador do mundo, mas não necessariamente a China. Mas é alguma fábrica no exterior, em algum outro país, que fabricou o produto também, e nós estamos importando para o Brasil e revendendo, tá? Então, assim, todos os produtos, eles se enquadram nessas condições. Eles foram fabricados ou no Brasil ou no exterior, ou eles foram comprados por um revendedor, que só está comprando, aplicando uma margem e revendendo os produtos, tá? Essas são as três situações. E nessas três situações existem vantagens e existem desvantagens. Eu não vou me adentrar muito aqui para falar sobre a fabricação e nem também para falar só sobre a revenda. Eu vou falar bastante aqui sobre a importação, que é o tema desse vídeo, tá? Mas é importante que a gente consiga fazer essa contextualização, essa diferenciação entre fabricação, importação e revenda. Perfeito? Gabriel, tá, entendi que tem essas três origens e etc. Mas veja, importar aparentemente faz muito mais sentido, porque enquanto uma fabricação eu teria que ter um capital fixo muito alto, porque, veja bem, para você fabricar um produto, você vai ter que ter maquinário, você vai ter que ter mão de obra, você vai ter que comprar matéria-prima. Então, você vai ter que ter um investimento relativamente alto. Na importação, talvez não, porque eu posso importar, uma outra fábrica vai fazer a manufatura desse produto e eu vou trazer para o Brasil. Sim, a um primeiro momento a gente pode partir para esta análise. Só que na importação, existem alguns pontos que tem que ser levado em conta. Quais são eles? Primeiro ponto, que eu acho que é um ponto extremamente importante, que é a questão do fluxo de caixa. Quando você importa um produto, na maior parte das vezes, né, salvo algumas raríssimas exceções, mas na maior parte das vezes, você vai colocar o dinheiro na frente. O que isso significa? Significa que você vai pagar toda a sua mercadoria antes mesmo dela sair lá da China, por exemplo. Então, um trâmite entre iniciar a importação e finalizar a importação, a gente pode considerar aí de 90 a 120 dias. Então você vai colocar o dinheiro na frente. A hora que chegar essa mercadoria, que vai acontecer daqui 90 dias, você vai começar a vender. Então você coloca o dinheiro na frente. Então você tem que ter o fluxo de caixa. Enquanto, por exemplo, numa revenda, você poderia comprar com o seu fornecedor e o fornecedor te conceder prazo 30, 60, 90, 120 dias para pagar, entendeu? Na importação, você vai ganhar no aspecto margem. A margem tende a ser maior numa importação. No entanto, você tem que prestar muita atenção no quesito fluxo de caixa, porque você coloca o dinheiro na frente e depois de decorrer o prazo da importação é que você vai começar a vender os seus produtos, tá? É por isso que eu falo o seguinte: a importação geralmente só faz mais sentido quando você já tem uma certa estrutura na sua empresa. Dificilmente você vai conseguir ser relevante na importação se você tem pouco dinheiro. Tem muita gente que fala que dá para começar com pouco dinheiro.
E de fato até dá. Dá para você começar fazendo uma importação simplificada, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, uma importação compartilhada, dá. Só que o que acontece? O grande ponto não é se dar ou se não vai dar. O grande ponto é você conseguir casar uma reposição de estoque com o seu fluxo de caixa atual. Se você está pequeno, se você está começando, às vezes aquele dinheiro para comprar uma quantidade razoável de produtos para ter uma viabilidade financeira é o dinheiro total que você teria para sustentar a sua empresa por um período de tempo. Então, por vezes, na maior parte das vezes, para ser bem sincero, a importação ela faz mais sentido para quem já tem meio porte ou quem já tem uma operação de grande porte, entendeu? Para quem está pequeno ainda, para quem ainda não tem uma quantidade de dinheiro razoável, Gabriel, quanto que é uma quantidade de dinheiro razoável? Cara, hoje a gente fala aí na casa de uns 30 ou 40 mil reais. Para ser investido nessa importação, não vale tanto a pena, tá? Se você tem 30 ou 40 mil reais para tirar do seu orçamento aí da sua empresa e que você não precisaria num primeiro momento rápido desse dinheiro, aí faz sentido. Se você tivesse esses 30, 40 mil. Agora, se você não tiver, aí é complicado. Aí eu recomendo que você pegue esse pouco dinheiro que você tem, comece a comprar e revender produtos. Aí quando você acumular mais dinheiro, aí você pode partir para uma importação, tá? Então assim, ó, fluxo de caixa, extremamente importante. Gabriel, então tá, entendi. Então quer dizer assim, vamos lá. Existem lá as 3 modalidades de eu ter um produto, né? Fabricação, a revenda, a importação. E você comentou aí sobre essa questão do fluxo de caixa. Você comentou também sobre uma questão aí relacionada a uma importação simplificada, que eu posso começar de uma maneira menor, ou eu tenho que trazer um container completo logo na primeira importação. Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Existem basicamente, pessoal, não vou quantificar aqui, mas existem alguns tipos de importação. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Existe a importação simplificada. O nome já diz, olha, é uma importação simplificada. Isso significa que é um processo muito mais simples de ser feito. Por que é simples? Porque a forma de cobrança do imposto nessa importação é mais simples e também ela é feita por courier, que é empresas aéreas, tá? Então você pega aí a UPS, a FedEx, são empresas, por exemplo, que fazem esse tipo de importação, esse tipo de serviço. Então você vai lá, você vai negociar com o seu fornecedor na China e tudo mais, e eles fazem o que é chamado de door to door, ou seja, eles vão coletar os produtos lá na porta do fornecedor e vão entregar os produtos aqui na porta da sua empresa, entendeu? Eles fazem todo esse processo, e esse processo é bastante rápido. Como é por avião, a gente está falando aí de algo entre 7 a 10 dias para estar saindo lá da China e chegando aqui para você. Então é rápido. Qual que é o grande ponto? A importação simplificada geralmente é uma importação cara, porque como vem por avião, o trajeto é mais caro do que se viesse por marítimo. Então, esse ponto tem que ser avaliado. Nem todos os produtos conseguem ter uma viabilidade financeira na importação simplificada. E um outro ponto importante, na importação simplificada, não pode ter produtos que precisam de anuência de algum órgão aqui no Brasil. Então, se você vai importar um produto que ele precisa da validação do Inmetro, por exemplo, você não pode fazer por uma importação simplificada, ou do IBAMA, ou de algum outro órgão, você não pode fazer através da importação simplificada. Então, é um número mais restrito de produtos que você consegue trazer através desse modelo de importação, beleza? Mas isso existe, importação simplificada. Tá, e qual que é a outra importação, Gabriel? As outras importações são chamadas de importação formal. E aí na importação formal, nós temos alguns tipos. Por que alguns tipos? Porque existem algumas modalidades diferentes. Por exemplo, a importação formal pode ser via aéreo também. Você não precisa necessariamente fazer uma importação simplificada via aéreo. Você pode fazer uma importação formal também via aéreo, entendeu? Só que todas essas questões são levadas em conta. O que é levado em conta, Gabriel? O valor do frete. O valor do frete tende a ser mais caro. Na importação formal, aí você pode trazer produtos que precisem de anuência e etc e tal. Aí já é uma coisa diferente da importação simplificada. Só que isso, mais uma vez, como eu disse, tem que ser calculado com bastante mão na massa, sabe? Com bastante detalhe, porque tende a não ter uma viabilidade em virtude do custo. Então tem que ser muito bem avaliado, beleza? Então vamos lá, importação aérea formal. Existe a importação formal que é a marítima, que eu acho que é a mais comum, que todas as pessoas pensam num primeiro momento quando fala de importação. Você já imagina um porto lá cheio de container com aqueles navios cargueiros enormes, né? Existe isso, na verdade a maior parte das importações é feita através do marítimo, e aí na parte marítima você pode trazer um container completo de produtos exclusivamente para você. Então, olha, eu vou fechar um container inteiro e vou trazer produtos somente para minha empresa. Ou você pode fazer, isso é chamado de FCL, tá? Tem até um termo técnico aqui, FCL,
é um container completo, e também tem a possibilidade de você trazer num container compartilhado, ou em partes do container. Como que é feito isso? Um despachante ou um escritório que faz esse serviço de importação da China, ele vai juntar vários importadores e cada importador vai ter uma parte do container, de modo que todos eles juntos conseguem fechar um container inteiro, entendeu? Essa modalidade, esse container compartilhado, é chamado de LCL, beleza? Então, assim, você tem a possibilidade de trazer via marítimo, através de container compartilhado ou do container completo. Obviamente, quanto mais produtos você compra com o seu fornecedor lá no exterior, melhor tende a ser a sua negociação e mais você consegue diluir o seu custo fixo. Então, na importação, existem alguns custos que são fixos. Então, quanto mais produto você traz, menos o custo fixo representa unitariamente em cada um dos seus produtos, entendeu? É por isso que quanto mais escala você consegue na sua importação, e quando eu falo de escala, eu estou falando de quanto mais quantidade de produtos você compra, menor tende a ser o valor unitário de cada produto. É por isso que você vê muito importador que consegue, através de grandes volumes, ter um preço extremamente competitivo, tá? Então, assim, existem essas possibilidades, que é container completo, mas também existe o container fracionado. Beleza, pessoal? Tá, Gabriel, entendi. Como que funciona essa questão aí de achar fornecedor, né? Então quer dizer que eu decidi, acho que talvez importação possa fazer sentido aqui para minha empresa, que eu já tô com uma certa estrutura, eu já tenho capital para investir, eu entendi que tem essas modalidades agora, mas como que eu faço para achar um fornecedor? Eu vou ter que ir até a China, por exemplo, para achar um fornecedor? Não necessariamente. Hoje a tecnologia permite que você consiga negociar e buscar fornecedores de uma maneira online, através do Alibaba. Eu não sei se você já entrou nesse site, mas eu recomendo você entrar, alibaba.com, você vai ver ali, tem uma infinidade de produtos no Alibaba, tem muita coisa de produtos lá, tem até um ditado aí que se não tem no Alibaba, não tem no mundo, né? Então, sim, quase que todos os produtos que você imaginar existe ali no Alibaba. Então, se você está procurando por algum fornecedor, é ali que você vai encontrar. É óbvio que você pode ir para a China, participar de uma feira do seu segmento, ou até contratar um serviço especializado de busca de fornecedores, você pode fazer isso, mas no Alibaba você já vai ter um norte muito bom e existem muitos importadores que só trabalham com Alibaba. Então, hoje não é mais necessário que você vá até a China para fazer a sua importação. Você pode fazer a importação através da internet. É claro que, assim, com o tempo é interessante que você vá, conheça o seu fornecedor e tudo mais, para estreitar um relacionamento. Mas no começo não é uma coisa que se faz tão necessário fazer essa viagem. Gabriel, beleza, entendi então. Então quer dizer assim, ó, já contextualizou, fluxo de caixa, etc e tal, as modalidades de importação, onde que eu encontro o fornecedor. Mas tudo isso é um processo muito burocrático, né? Porque eu vou chegar aqui no porto de Santos ou em qualquer outro porto do Brasil, eu vou ter que fazer o desembaraço dessa mercadoria, vou pagar os impostos. Como que funciona isso? Olha, de fato, uma importação, ela é muito mais burocrática do que uma compra normal. Vamos imaginar que você foi comprar um produto num fornecedor nacional. Você vai comprar o produto, ele vai emitir nota fiscal, vai fazer a entrega e tá feito. Agora, quando você está falando de uma importação, existe uma série de burocracias que tem que ser atendidas. Por que isso? Porque tem que nacionalizar a mercadoria, tem que fazer suas devidas verificações, etc, etc, etc. Então, existe alguns procedimentos adicionais em comparação com o processo de compra normal. Isso é natural. Só que hoje existem empresas especializadas que fazem todo esse processo. Então você facilmente consegue buscar aí na internet empresas que elas fazem o processo de ponta a ponta. Então você contrata essas empresas e o que elas vão fazer? Elas vão cuidar de todo o seu projeto de importação. Então você vai falar, olha, eu quero importar mouse, por exemplo. Então elas vão viabilizar toda a sua importação, de modo que saia lá do seu fornecedor e entre na sua empresa de uma maneira totalmente legalizada, tá? Existem essas empresas e elas podem executar esse serviço para você. Gabriel, qualquer empresa pode estar importando produtos? No primeiro momento, sim. Salvo algumas restrições, se a sua empresa tiver algum tipo de restrição, não restrição financeira ou algo do tipo, mas algum problema que te impeça de fazer essa importação, você pode fazer, né? Se você tiver um problema, obviamente você não vai conseguir, mas de maneira geral, você pode fazer, não há nada que impeça uma empresa de comércio de fazer uma importação. Eu tenho que ter um KNAI específico, Gabriel? Não necessariamente também, você não precisa ter um KNAI específico. Não existe KNAI de importação.
tá? Isso fica bem claro. Eu tenho que alterar o KNAI aqui da minha empresa? Não precisa. Você pode importar produtos que estão ali no seu KNAI e não precisa fazer algum adendo ou alguma coisa do tipo. E como eu disse, aqui eu tinha até anotado no meu roteiro, mas eu acabei antecipando um pouquinho, eu recomendo essa utilização. A gente importa uns produtos aqui e a gente costuma utilizar escritórios que cuidam de toda essa parte da importação. Algumas pessoas podem falar, pô, Gabriel, mas aí você está deixando um pouco de margem na mesa, porque existe um custo para esses escritórios. Cara, eu concordo, existe um custo, só que assim, você internalizar, você verticalizar todo o processo de importação vai demandar de você um gasto financeiro também, porque você vai ter que ter provavelmente uma pessoa a mais no seu time para cuidar da importação, e também vai demandar um gasto de energia, né? Porque energia custa dinheiro, ela a priori assim você não consegue quantificar, mas enquanto você está dedicado a um processo de importação, você poderia estar dedicado a algum outro processo para melhorar as vendas aí na sua empresa. Então, cara, é uma balança que tem que ser ponderada e a gente concluiu aqui que para nós faz muito mais sentido terceirizar essa parte da importação. A gente terceiriza esse serviço para um escritório que cuida de todo o projeto para a gente, entendeu? Então, assim, vale a pena importar, Gabriel? Sem dúvida alguma, vale a pena importar. Você pode trazer produtos com a sua própria marca, você pode alavancar o lucro da sua operação, você pode trazer produtos que ainda não existam no Brasil. Só que, para você importar, para fazer sentido, para ter viabilidade, algumas questões devem ser consideradas. Questões essas que nós repassamos aqui no vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Deixa um comentário aqui se você gostou desse conteúdo e vamos bater um papo. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.